Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional, leitura da Bíblia. Hoje será Números, capítulo 7. Esse capítulo 7 do livro de Números, ele é o mais longo de toda a Bíblia, sabia? Pelo menos até agora que já lemos. São 89 versículos, salvo engano. É isso mesmo, 89 versículos. Acho que ele vai perder para o Salmo 119. Quando chegarmos no Salmo 119, nós vamos ter que dividi-lo em etapa, porque ele são cento e poucos versículos, 150 versículos. Mas hoje nós vamos falar sobre as ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo. Como é que os príncipes deveriam se apresentar e colocar as suas ofertas diante do tabernáculo. Também quero lembrar que eu tenho aqui o cálice, o pão, porque no final nós estaremos participando da ceia do Senhor. Estaremos juntos clamando, pedindo ajuda e a intervenção do Deus Todo-Poderoso. Diz assim: e aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos, 12 bois dos príncipes, um carro, e cada um deles um boi, e os apresentou diante do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: recebe-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, e a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário e o levavam nos ombros. Então, eles não precisam de receber o carro juntamente com os bois, porque eles carregam o santuário nos seus ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido, e apresentaram, pois, os príncipes as suas ofertas perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico dos 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab.
No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zaur, príncipe de Zacar, e como a sua oferta ofereceu um prato de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta dos alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No 4º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. Esse bode aqui, eles soltavam ele para representar que ele estava levando o pecado ou levando a maldição para longe das pessoas, para longe do arraial. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Zedeur. No 5º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zeruzadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia também do incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado também. E para o sacrifício pacífico, eles ofereceram 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Zurizadai. Você vê que havia muitas mortes, né, de animais, representando o sacrifício das pessoas, representando o pecado, representando a gratidão também das pessoas, porque quando elas estavam tristes ou tivessem pecado, elas trariam oferta, e quando elas estivessem felizes, e também deveriam trazer uma oferta pacífica. Vamos ver no 6º dia, vamos lá, cada dia era um que apresentava, 42 agora. No 6º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gate, Elisabe, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata dos pesos de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta do alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode também para expiação do pecado. Para o sacrifício pacífico, eles ofereceram 5 carneiros, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel.
Aí você pensa assim, mas pastor, é muita coisa, né? Sim, mas você tem que entender que nós estamos falando aqui, gente, de quase 2 milhões de pessoas vivendo no deserto, tá? Quase 2 milhões de pessoas vivendo no deserto. E eles apresentavam o sacrifício e depois parte era queimado e parte era compartilhado com as pessoas. As pessoas podiam comer. Então havia, por isso, abundância nos preparativos. No 7º dia, vamos lá. No 7º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elissama, filho de Amiúde, ou Amiúdi. Sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para o sacrifício, ele ofereceu 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elissama, filho de Amiúde. E no 8º dia, não para não, no 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo dos santuários, ambos cheios da flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimento, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para oferta do santuário, um bode para expiação do pecado. Para o sacrifício pacífico, eles ofereceram 2 bois, 5 cordeiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, vamos ver, vamos chegar no 12º, vamos lá. No dia 9º, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios da flor de farinha amassada com azeite para a oferta dos alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro para o sacrifício do holocausto, sempre da idade de 1 ano, esses novilho aqui que era apresentado e o cordeiro também. Para expiação do pecado, ele apresentou um bode. E para o sacrifício pacífico, ele apresentou 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, ofereceu o príncipe de Dan, Azier, filho de Amissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios da flor de farinha amassada com azeite para a oferta do alimento, uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho e um carneiro e um cordeiro para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, que teria que expiar o pecado deles, tá? E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 cordeiros ou carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Azier, filho de Amissadai. No 11º dia, é isso? Exato, no 11º dia ou no 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de 170 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios da flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimento. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Repetir aqui a mesma coisa, né? Percebe que está repetindo, né? Porque é um ritual, né? Teria que fazer a mesma coisa aqui.
os outros viessem fazendo. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. E um bode, esse aqui sempre teria que ter, porque seria ele que representaria o distanciamento do pecado das pessoas. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta do filho de Pagiel, filho de Ocrã. No 11º dia, eu dou o 10º, no 10º dia, vem chegando então a tribo de Naphtali. Chega aí Naphtali. A tribo de Naphtali apresentou a sua oferta de um prato do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios da flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso também, teria que ter um incenso. O incenso aqui, gente, não é o incenso que você conhece, mas era um perfume aromático que dava um cheiro agradável onde era depositado. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, tá? E para o sacrifício pacífico, ele apresentou 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Airã, filho de Enã. Esta foi a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Aí eu estou mostrando aqui, fiz questão de ler e com todos vocês, porque assim, os 12 príncipes repetiram a mesma coisa que o Senhor havia dito. Não teve um que falou, não, vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente. Aqui não tem, tipo, aquele espírito de inveja, de, não, eu não vou fazer assim. Não. Se é para Deus, nós temos que fazer sempre, não aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que o Senhor pediu para fazer, aquilo que o Senhor quer que façamos, né? Cada prato de prata de 130 ciclos, cada bacia de 70, toda a prata e vasos foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12.000 ovelhas. Ou 12 mil não, porque eu vi 1.000 aqui. Eu vi 1.000 aqui, não sei onde. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, tá? 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimento, 12 bodes para a expiação do pecado. Tá? Isso aqui era, a exigência era exatamente essa quantidade. Agora, para as outras ofertas pacíficas, aí poderia apresentar mais. Vamos ver o que eles apresentaram. Isso aqui fala para as ofertas pacíficas, vamos ver. E todos os animais para sacrifícios pacíficos foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta foi a consagração do altar, depois que foi ungido. Então, primeiro Moisés unge o altar, agora vem os príncipes, que nós vimos Deus escolhendo os príncipes nos capítulos anteriores, Deus que escolheu, e agora eles vêm para consagrar o altar, representando que a sua família estariam todos consagrados. Versículo 89, quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim, ele quem? Aqui está falando de Deus. Deus falava com Moisés dentro da arca. Moisés entrava e Deus falava com Moisés. Mas o lugar, gente, era consagrado.
não era qualquer lugar. Porque hoje, embora Deus habita nas pessoas, habita em nós, mas aí eu preciso entender que Deus deu regulamentos. Não, o regulamento para que nós sejamos abençoados está na palavra. Nós temos que conhecer essa palavra, nos habituar nela, entendê-la, para que ela possa, de alguma forma, falar conosco, nos ajudar de forma rica e poderosa. Amém? Bom, esse foi o capítulo. O que me chamou a atenção, claro que a consagração, né? Cada um fazendo a mesma coisa que o Senhor havia determinado. Nós vimos aqui 89 versículos. Nenhum deles pensar em fazer diferente, porque não era eles, e sim uma ordem de Deus através de Moisés. E depois do altar, então, consagrado, aí Moisés agora entra no santuário e Deus fala com Moisés. Nós vamos continuar vendo depois, vem as celebrações e aí, a partir daqui, o tabernáculo está preparado, está tudo pronto. Agora é só as pessoas viverem com Deus. E aí nós vamos ver o que aconteceu. Bom, leve em consideração, estamos falando de um povo que habitava em tendas no deserto, tá, gente? Não estou falando aqui de alguém que morava numa metrópolis, numa cidade, na sua casa, como você está aí. Não, eram pessoas que estavam vivendo no deserto, numa transição, saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, enquanto Deus estava os guiando. Eu quero consagrar com vocês aqui o cálice. Vamos orar, pedir a Deus para abençoar, em nome de Jesus. Você vai comer deste pão, você vai beber deste cálice. Eu quero muito que você receba a presença de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho orar com todas as pessoas que estão orando comigo agora, que estão, meu Deus, diante do Senhor agora, pedindo, meu Pai, ao Senhor que venha consagrar este pão, consagrar este cálice, consagrar em nome de Jesus de Nazaré. Ó Pai, colocando a tua mão, a tua virtude, a tua graça, o teu poder. Senhor, eu estou ungindo agora este pão, eu estou ungindo agora este cálice, para que todos nós, meu Pai, venhamos participar de um momento especial na presença do Senhor. Levante o seu pão e diga assim comigo: Senhor meu Deus, comendo deste pão, eu recebo a vida de Deus e eu participo da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por eu poder participar da morte e da ressurreição do Senhor. Amém. Pode comer do pão. Levante agora o cálice. Ó meu Deus, te dou graças por este cálice, pedindo ao Senhor que abençoa, que consagra e santifica, para que todos nós, comendo, bebendo deste cálice, nós possamos receber a graça, o poder que vem de ti. Obrigado, Senhor, pela tua vida em nossas vidas. Obrigado pela tua presença em nossos corações. Diga comigo assim: meu Deus, bebendo deste cálice, eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu bebo deste cálice representando a minha vida com Deus, a minha salvação, o perdão dos meus pecados
em nome de Jesus. Amém. Pode beber em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, é sempre maravilhoso estarmos na presença de Deus, aproveitando esse tempo, esse momento para agradecer a Cristo, agradecer a Deus pela rica oportunidade. Eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus e crer. Amanhã estaremos no capítulo 8. Continue conosco aqui, tá? Não falta, não deixe de acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu retornarei amanhã no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, ótimo domingo para todos vocês e até amanhã no nosso próximo devocional. Até lá.